Abra a Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Olha só o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Quem não trouxe Bíblia pode estar acompanhando aí no telão, tá bom? Olha só, portanto, não desanimamos. Diga, não desanimamos. Estou falando não desanimando, vocês estão desanimados? Vamos lá. Portanto, não desanimamos. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Eu vou repetir porque algumas pessoas não prestaram atenção. Olha só, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Versículo 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Deixa eu te falar, tudo aquilo que você está passando, cara, todas as lutas que você está enfrentando, a Bíblia está dizendo que são leves e passageiras. Você acredita nisso em nome de Jesus? Cara, eu estou aqui já profetizando sobre a tua vida, eu já estou querendo que você abra a tua visão espiritual, porque hoje Deus vai fazer com que a tua visão se expanda. Amém? Então olha só, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Estende suas mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Diga para Deus assim: Deus usa ele aí de uma forma poderosa. Amém? Me abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Receba, Senhor, a oração da tua igreja, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, gente? Então olha só, a palavra que Deus gerou no meu coração esses dias é uma palavra que eu intitulei de I never give up. Amém? Diga, I never give up. Pastor, o que significa isso? Eu não desisto. Amém? Deixa eu te falar, você não vai desistir em nome de Jesus. Ah, querido, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. É profético isso para a tua vida. Você não vai desistir. Amém? A Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios que, primeiro, nós não podemos nos desanimar. E uma das coisas que a vida tenta o tempo todo fazer é que a gente desanime, é que a jornada se torne pesada, é que as circunstâncias façam com que a gente não enxergue o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente acha que viver uma vida triunfante numa era onde a gente acessa o YouTube, a gente só tem palavras motivacionais, a gente abre as nossas redes sociais, tem alguém falando que você vai ser vitorioso, que Deus tem algo poderoso sobre a tua vida. A gente está vivendo esse tipo de geração. E aí muitas vezes a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente está gerando uma expectativa diante de situações que talvez não são realidades. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre eu nunca desisto, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que na minha vida e na sua vida, nós estaremos passando algumas vezes pelo vale. Diga, vale. Se você for olhar na história bíblica, você vai ver que os grandes heróis, nenhum dos heróis na fé foram forjados no palácio. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Não existe um herói da fé que foi forjado no palácio.
Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, elas não foram forjadas dentro de um lugar onde elas não tinham que passar por situações difíceis. Pelo contrário, todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus tiveram que enfrentar situações difíceis. Eu posso te dar uma palavra nesse quase final de ano: você vai passar por situações difíceis. Você vai passar por situações que muitas vezes você vai olhar e vai falar assim: e agora? Eu fico imaginando, cara, quando José recebeu uma palavra de Deus, quando José recebeu um sonho, e a Bíblia diz, é muito interessante esse texto da Bíblia lá em Gênesis, que a Bíblia diz assim: José sonhou um sonho. Ué, mas se sonhou, lógico que sonhou um sonho. Parece que até o escritor errou na escrita, né? José sonhou um sonho. Mas sabe por que a Bíblia fala que José sonhou um sonho? Porque existem sonhos que são sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Nesse final de ano você vai sonhar com aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Eu acredito que você vai entrar em 2005, como a Bíblia diz, como aqueles que sonham, como aqueles que conseguem enxergar além. Cara, eu tenho orado para que Deus aumente a minha visão espiritual, e a minha oração é para que você também, que a sua visão espiritual aumente em nome de Jesus. E não há nenhum tipo de homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que não enfrentou situações difíceis. Só que uma coisa que eu aprendo em todas as histórias, tanto como a de José, como a de Moisés, que teve que enfrentar tantas situações, como a história de Jó. Cara, a história de Jó, eu olho para aquela história e falo: meu Deus do céu, é um cara que nos inspira, é um cara que eu olho e falo assim: talvez eu não teria a força que Jó teve, porque a gente canta, né? A gente canta que nós vamos perder tudo com alegria, mas será que de fato, se a gente começar a perder algumas coisas, ao invés de gerar essa alegria, vai gerar outros tipos de sentimento? Vamos ser realistas, amém? Mas o que eu aprendo com esses grandes homens de Deus, cara, que a dependência deles não estava naquilo que eles estavam enxergando momentaneamente. Eles conseguiam enxergar algo além. Então o que eu aprendo com isso? Que independente das adversidades, independente das lutas que você está passando, cara, se você começar a enxergar com o olhar de Deus, você vai conseguir passar pela situação feliz. Pastor, que loucura é essa? As coisas de Deus são loucuras mesmo, como a Bíblia mesmo diz. A Bíblia diz que os discípulos, eles tinham prazer nas tribulações. Como assim? Como ter prazer na tribulação? Cara, ninguém tem prazer na tribulação, sim ou não? Mas sabe por quê? Porque eles enxergaram um Deus indesistível, um Deus que sempre tem uma palavra, um Deus que sempre tem algo reservado para nós, se a gente conseguir começar a enxergar com os olhos de Deus. Então nessa noite, cara, eu quero declarar sobre a tua vida: você não vai desistir em nome de Jesus. Sabe uma coisa que eu quero que você entenda? É que primeiro, não recue em meio aos ataques. Se você não quer desistir, se você quer ser uma pessoa que não desista das coisas, entenda, você não pode recuar mediante aos ataques. Amém? Eu falo para todos os voluntários, principalmente para o meu time de discipulado: nós estamos em guerra. Diga: eu estou em guerra. Entenda que o seu adversário, cara, vai tentar todos os dias te paralisar. O adversário da nossa alma, chamado Satanás, ele vai investir para que a gente não avance, para que a gente pare no meio do caminho. Mas a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você não vai desistir, porque você vai começar a enxergar agora não apenas os ataques, não apenas as situações que estão vindo contra você, mas você vai começar a enxergar o Deus que sempre vai estar à frente da tua batalha. Amém? Então não recue quando você receber os ataques. Entenda, Davi,
um dos grandes erros da história de Davi foi quando, ao invés dele estar na guerra, ele decidiu ficar no palácio. Muitas vezes, cara, na nossa vida, Deus vai nos colocar na frente da batalha. Deus vai colocar situações diante de mim, de você, para que a gente consiga enxergar e a gente consiga ter a dependência daquele que tem total poder sobre as nossas vidas. E ao invés de Davi estar na guerra, ele decidiu ficar no palácio. Você conhece a história? E quando ele está no palácio, a Bíblia fala que ele vai para o andar de cima, ele enxerga Betseba. E aí, a partir daquele momento, começa um caos na vida de Davi. Ele comete o pecado, ele coloca o marido de Betseba à frente da guerra para o cara morrer. Ele pega Betseba, toma ela como esposa, e Betseba gera um filho, o filho do pecado. Só que a Bíblia diz que esse filho ele morre, e Davi tem experiências sobrenaturais com Deus, ao ponto daquele momento ele ser totalmente forjado pelo Senhor. Tanto é que quando ele comete o pecado com Betseba, ele escreve um dos salmos mais incríveis que eu acho da Bíblia, que é o Salmo 51. E aí Davi fala o seguinte: Senhor, o Senhor pode tirar de tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. A coisa mais preciosa que eu e você nós temos é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo que, em meio à guerra, começa a gerar dentro de nós uma visão que naturalmente a gente não consegue enxergar. Então, entenda de uma vez por todas: não recue em meio às guerras. Deus sempre vai te dar um escape. Amém? A gente acabou de cantar essa música. Deus vai te dar um escape, querido, em nome de Jesus. Você está aqui, você recebe essa palavra no teu coração. Não há guerra que você enfrente que Deus não possa te dar uma palavra. Não há uma situação na tua vida que Deus não possa liberar algo sobre você. A Bíblia diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então você está passando por uma situação difícil, coloca a sua vida diante do Senhor. Dobre o seu joelho, fala: Deus, eu dependo do Senhor, mas eu não vou recuar diante dessa situação, eu não vou recuar diante dessa guerra. Tudo depende de como a gente enxerga. Milhares de pessoas enxergaram um gigante, Davi enxergou uma oportunidade. Você está aqui em nome de Jesus? Então tudo depende de como a gente enxerga. As pessoas olhavam para Golias e falavam assim: eu não vou dar conta. Davi falava assim: esse cara aí eu consigo derrubar. Ah, querido, que Deus aumente a nossa fé. Amém? Que Deus aumente a nossa visão, para a gente entrar em 2025 de uma forma diferente. Então não recue em meio aos ataques. Outra coisa que faz com que pessoas desistam é entender que na nossa vida nós vamos enfrentar tempestades. Amém? Então não se apavore quando a tempestade vir diante de você. Existem tempestades que vêm sobre as nossas vidas, é para provar a nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que tem um momento onde os discípulos estão no mar, e a Bíblia diz que vem uma tempestade terrível, e os discípulos começam a se desesperar. Só que a Bíblia diz que enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está descansando. Eu vou repetir: enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está descansando. Existem tempestades, sabe o que eu aprendo com Deus? É que existem tempestades na nossa vida que a gente precisa descansar. Amém? Tem pessoas tão preocupadas com coisas que Deus está falando para nós hoje: ei, descanse, fica tranquilo,
Sabe por quê? Porque se Jesus estiver no barco, querido, basta uma palavra dele e a tempestade acaba. A Bíblia diz que os discípulos vão para Jesus e acordam Jesus. E aí Jesus olha para aquela tempestade e ele só libera uma palavra. Fala assim, ó, vento, aquieta-te. E quando ele libera essa palavra, aquela tempestade terrível acaba. E o mar que estava revolto fica como uma piscina. Aí um vira e fala assim: quem é esse? Que o vento e as águas o obedecem. Ah, querido, em nome de Jesus, você serve um Deus que, independente da tempestade que você está enfrentando, se você descansar nele, se você tiver fé para poder deitar a tua cabeça no travesseiro e falar assim: Deus, eu sei que eu não consigo resolver, então eu tenho fé que o Senhor pode liberar uma palavra. E Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você está chegando nesse final de ano e existem situações que precisam ainda se resolver. E o Senhor está falando para nós hoje: apenas descanse. Apenas fique tranquilo. Mas é preciso ter fé, cara. É preciso abrir o coração para que o Espírito Santo gere essa convicção dentro de você. Então, quantos não querem desistir? Em nome de Jesus, não se apavore quando a tempestade vier. Amém? Outra coisa que eu vejo no dia a dia, sabe, quando eu atendo pessoas diariamente, eu vejo que pessoas param. Sabe por quê? Porque elas dão acesso a pessoas que não estão liberando o propósito na vida delas. Posso falar? Existem pessoas que a gente não pode deixar do lado, porque são essas pessoas que vão nos afastar do propósito. Queira estar do lado de pessoas que te dê destino. Você está aqui em nome de Jesus? Queira estar do lado de pessoas que possam olhar para você, segurar na tua mão e falar assim: cara, eu acredito no propósito de Deus na tua vida. E não apenas pessoas que passam a mão na tua cabeça, e não apenas amigos que se dizem amigos, mas que na verdade não tem nenhum destino profético para poder liberar sobre você. E muitas pessoas param, muitas pessoas desistem. Por quê? Porque estão cercados de pessoas que te distanciam do propósito, que te distanciam daquilo que Deus tem reservado para você. Então, que em nome de Jesus, cara, nesse ano de 2025, nesse final de ano de 2024, não dê acesso a pessoas que não liberam destino sobre você. Amém? É por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia é categórica. A Bíblia fala assim: não se assente à roda dos escarnecedores. Pastor, então, como é que eu vou viver? Deus vai começar a te dar discernimento de pessoas. Amém? Durante a minha jornada eu tive que me afastar de pessoas. E eu posso falar, pessoas que eu amo, mas que eu sabia que se eu continuasse andando com elas, eu estaria andando na contramão do propósito que Deus tinha para a minha vida. E aí eu falei assim: não, eu entendi. Eu te amo, meu querido, mas a partir de hoje eu quero estar rumo ao destino que Deus tem para mim. Relacionamento, diga relacionamentos. A gente está falando tanto sobre isso, cara. No retiro a gente passou 3 dias falando sobre relacionamentos. E mais uma vez a gente chega quase no final do ano. Deus mais uma vez falando sobre nós, sobre o poder dos relacionamentos. Pessoas desistem também. Sabe por quê? Porque elas se distraem
no meio do processo. Como assim? Todos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo pela internet, você está dentro de um processo. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: você está no processo. Fala para o outro do lado também: você está no processo. Amém? Não existe ninguém que não esteja dentro de um processo. Quando Jesus chama os discípulos para estarem começando um processo de transformação, um processo de amadurecimento, amém? Um processo de Deus nos moldar. Aí sabe o que acontece? Pessoas que param no meio do caminho, pessoas que desistem, elas começam dentro desse processo, começam a se distrair, e aí elas começam a enxergar coisas que ela não devia enxergar, e aí ela deixa de viver esse processo que Deus a colocou, e aí ela sai do processo, por conta das distrações. E uma das coisas que a nossa geração, cara, precisa tomar muito cuidado, é com as distrações. Amém? Eu estava vendo pessoas falando assim: pastor, eu tive que fazer um propósito de rede social, porque estava me distraindo. Não sei porque Deus estava mandando eu falar isso, mas talvez a sua rede social está te distraindo do processo que Deus começou na tua vida. Parece ser coisa boba, mas não é. Porque isso daqui, cara, é uma bênção, sim ou não? É uma bênção, mas depende da forma que você usa. Tem pessoas que isso daqui é uma maldição. Tem pessoas que isso daqui, você precisa tirar todos os aplicativos que te distraem, que faz com que você desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Ou talvez não apenas desista, ou você está tardando, você está distanciando. Ao invés de você chegar no propósito que Deus tem para a tua vida, no tempo dele, por conta das distrações, você está atrasando o propósito de Deus. Então que nesse final de ano, cara, o Espírito Santo fale ao teu coração, e que se preciso for, eu não sei nem se existe, mas você vai comprar, ao invés de um smartphone, aquele telefone que só liga. Você nem se existe mais, existe? Não sei. Entendeu? Mas é porque, amor, tem pessoas que precisam do radicalismo. Tem pessoas que não conseguem controlar, porque o ideal é controlar. O ideal é você ter domínio das distrações. Tem pessoas que estão na igreja, cara, e tem um monte de aplicativo que te leva para o pecado. Ah, irmão, em nome de Jesus, você não vai virar esse ano com esses aplicativos aí. Amém? Porque são distrações. E aí você não vê as coisas acontecendo na sua vida. Você vê o tempo todo um círculo vicioso sobre você. Você começa, para. Mas em 2025, I never give up. Amém? Eu nunca desisto. Outra coisa que faz pessoas pararem, fazem pessoas desistirem, é você entender que quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Quando Deus promete, Ele cumpre. Aí sabe o que acontece? Pessoas desistem. Por quê? Porque elas desistem da promessa de Deus para a vida delas. Porque a gente está acostumado a ter as coisas no nosso tempo. E as promessas de Deus, cara, ela não é no seu tempo, não é no meu tempo, o tempo é dele. Amém? Mas uma coisa que eu tenho certeza é que se Deus prometeu algo para a tua vida,
vai se cumprir. Então não desista das promessas de Deus, em nome de Jesus. Não desista, cara. Não desista das promessas de Deus. Não ache que está demorando. Não está demorando, você está num processo. Você ainda não está pronto para receber aquilo que Deus quer te entregar. Amém? Tem pessoas que desistem, por quê? Porque elas não viram as coisas acontecendo no tempo delas. Ou talvez ela se frustrou, por quê? Porque ela começou um relacionamento, e aí ela achava que aquela mulher ou aquele homem era o homem ou a mulher da vida dele, aí o relacionamento não deu certo, aí ela ficou solteira, ele ficou solteiro, aí se frustrou nos relacionamentos, e aí depois veio um outro, e aí não deu certo de novo, e aí hoje talvez você está aqui olhando para mim falando assim: pastor, esse sou eu, essa sou eu. Mas deixa eu te falar, nada do que aconteceu na tua vida foi por um acaso. Foi necessário. Só que a partir de agora você tem uma visão espiritual. Eu louvo a Deus porque pessoas chegam aqui na igreja de uma forma, aí daqui a pouco, cara, o Espírito Santo começa a gerar as convicções dentro do coração. Nós temos casais aqui, cara, nesse mês de dezembro, né? Nós casamos quatro casais. Só em dezembro. Falei: eita Jesus. A André já está desesperada. Porque mulher, casamento é difícil, né? É maquiagem, é cabelo, é vestido, é não sei o quê. Mas é interessante que teve um casal que chegou aqui na Real Amor. Eles já viviam juntos há mais de 10 anos. Outros já viviam juntos há mais de 12 anos. Só que o Espírito Santo começou a gerar no coração deles o desejo de formalizar o casamento. Eles poderiam continuar do jeito que eles estavam? Estavam felizes, já viviam juntos. Mas a partir do momento que eles começaram a ter experiências com Deus, Deus começou a gerar sonhos. Nós casamos, eu não sei se está assistindo, nós casamos a Cíntia e o William semana passada. Era o sonho da Cíntia casar, entrar de noiva, sabe? E foi incrível, sabe? A gente vê assim, o quanto que Deus, Ele zela pelos sonhos. Ele zela pelas promessas quando a gente se coloca à disposição de ouvi-lo. Então entenda, cara, que tudo aquilo que você viveu, não ache que aquilo que você... Olha só o que Deus está falando. Não ache que aquilo que você viveu de frustração, você vai viver eternamente com esse sentimento. Pelo contrário, a partir de hoje, pega esse lugar da frustração, entenda que tudo aquilo que você viveu foi apenas um aprendizado, para você não errar novamente. Você está aqui? Amém? E aí pessoas desistem, por quê? Porque elas ficam nesse lugar da frustração o tempo todo, e elas não saem. Elas acham que nunca vão ser felizes. Elas acham que nunca vai dar certo. Em nome de Jesus, cara, que Deus é esse que você serve? Não desista das promessas de Deus para você. Se Deus falou que você vai ter uma família, você vai ter uma família. Se Deus falou que você vai ter um filho, você vai ter um filho. Amém? Não desista. Se Deus falou que você vai passar num concurso, que Ele tem algo reservado para você, não desista da promessa. Continue crendo, cara. Você está aqui em nome de Jesus? Pessoas desistem porque elas não confiam na promessa. Sabe outra coisa que eu quero que você entenda? O porquê você não vai desistir? É porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Uma promessa que Jesus fez.
antes dele subir ao céu, ele falou assim: olha, eu estou indo, mas vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe aquela situação que você não conseguia ter perspectiva nenhuma? Deus estava lá com você. Sabe aquele momento de desespero, que você olha para um lado, olha para o outro e você não consegue enxergar nada? Deus estava lá. Eu estava falando ontem com uma pessoa, eu falei que, olha só como é interessante as histórias bíblicas, cara. É por isso que você tem que comer isso daqui com farinha, porque são essas histórias que inspira e faz com que a tua fé aumente. Eu estava lendo a história de Elias. Elias foi um cara extraordinário, sim ou não? A Bíblia diz que Elias, em um dia, ele está matando mais de 400 profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias ora. Olha que cara extraordinário. Elias ora e fogo cai do céu, porque Elias orou. Que cara poderoso, velho. Aí ele está matando mais de 400 profetas de Baal, provando para o povo todo quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Só que no dia seguinte, ele recebe uma mensagem de Jezabel. E aí a Bíblia diz que esse mesmo cara, que estava orando e fazendo fogo descer do céu, a Bíblia diz que ele vai para debaixo de uma árvore e ele pede a morte. Ele pede a morte. Ao ponto dele se isolar e ir para dentro de uma caverna. Só que o mais poderoso é que eu e você, a gente não consegue se esconder de Deus. Tem pessoas que estão fugindo de Deus. Tem pessoas que estão na caverna. Tem pessoas que estão com o seu chamado adormecido. E aí Elias está na caverna achando que a vida tinha acabado, achando que, meu Deus, agora eu vou morrer. Estudiosos dizem que Elias entrou em depressão profunda, porque somente pessoas com depressão profunda pedem a morte. Só que a Bíblia diz o seguinte, que Deus vira para Elias e fala assim: Elias, o que fazes aqui? Esse detalhe é poderoso da Bíblia. O aqui faz toda a diferença. O aqui é diferente de aí. Seria muito diferente, Eduardo, se a Bíblia dissesse assim: Elias, o que faz aí? Porque o aí é Deus de fora da caverna, olhando para a caverna e falando para Elias: Elias, o que faz aí? Mas o aqui é diferente. É Deus dentro da caverna, falando para Elias: Elias, o que você faz aqui? Ou seja, você nunca estará sozinho. Você pode estar passando por uma depressão, você pode estar passando por uma crise, mas você não está só. É por isso que você não pode desistir. É por isso que aquele que tem todo o poder está nessa noite falando para você: eu estive lá quando ninguém esteve, eu estava lá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Sabe por que você não vai desistir? Porque você serve um Deus que Ele não está distante. Você serve um Deus que está perto de você.
Você serve um Deus que habita dentro de você. É por isso que quando Jesus ele chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro anda sobre as águas, mas chega um momento que Pedro se distrai. Mais uma vez a distração. Enquanto Pedro estava olhando fixamente para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Ele estava andando sobre as águas. Cara, em nome de Jesus, 2025, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está vivendo o sobrenatural. Mas de repente, a Bíblia diz que vem um vento e ele começa agora a olhar para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Só que Jesus não está tão distante que não possa estender as mãos para Pedro. Jesus está perto. E Jesus estende as mãos para Pedro e o ergue. Sabe por que você não vai desistir? Porque Ele sempre vai estar do seu lado. Então no momento difícil, no momento da dificuldade, no momento onde você não consegue enxergar, entenda que pela fé, Jesus está do seu lado, com a mão estendida para você, falando assim: vamos lá, filho, vai dar certo. Bora lá, filha, I never give up. Você não nasceu para desistir. Eu nunca desisto. Eu fiz questão de tatuar isso aqui em mim, cara. Porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu olho e falo assim: não, eu não nasci para desistir. Bora para cima, bora para frente. Não tem problema financeiro, não tem problema que acontece no dia a dia que vai nos paralisar. Em nome de Jesus, nós vamos avançar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Em 2025, cara, você vai viver coisas extraordinárias. Em 2025 você vai olhar e vai falar assim: Deus, eu vou acreditar naquilo que um dia o Senhor falou para mim, e eu vou perseguir essa palavra. Agora entenda, entre a palavra e o cumprimento da promessa existe uma linha do tempo, que pode ser now, pode ser agora, ou pode durar 10 anos. Então entenda, cara, que o tempo de Deus para a sua vida, ele é perfeito. Amém? O tempo de Deus para as nossas vidas, ele é perfeito. Posso falar? Não está demorando, é o tempo de Deus. E como diz um grande pregador, demora muito tempo para as coisas de Deus acontecer de repente. As pessoas olham para tudo que nós estamos vivendo, cara, como igreja, e falam assim: cara, foi tudo muito rápido. Mas elas não sabem das dores, do processo que nós tivemos que enfrentar, das provações que a gente teve que passar por cima, de decisões difíceis que tiveram que acontecer. Então, cara, você está num processo, e a minha oração é para que hoje, Deus venha com uma unção sobre a tua vida, e você vai sair daqui enxergando. Amém? Você vai sair daqui enxergando, porque você não nasceu para desistir, cara. Pelo contrário, você serve um Deus que pode todas as coisas. Agora entenda de uma forma racional: as coisas de Deus não é como um passe de mágica. As coisas de Deus não são como um monte de pastor coach aí fica pregando uma teologia triunfalista, aonde Deus só vai te dar vitória, 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 vitória. Não, irmão, você vai passar no vale. Amém? Coloca para mim Salmo 91, para a gente poder caminhar para o fim. Olha só o que a Bíblia diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declaro: Ele é meu refúgio e minha fortaleza,
o meu Deus em que deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, olha só, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Você recebe isso em nome de Jesus. Porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei, e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com a vida longa, e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Até aqui. Deus sempre vai estar com você, cara. Mas entenda de uma vez por todas, que quando Deus nos chama, Ele nos chama não para poder viver da forma que a gente quer viver. Porque a gente pode até viver da forma que a gente quer. Mas hoje Deus está falando conosco. Entrega de verdade a sua vida no meu controle. E aí algumas situações vão acontecer. Há um mês atrás eu preguei aqui sobre o Senhor nos moldar. Lembra do oleiro? Lembra do vaso nas mãos do oleiro? Todos nós passamos por esse processo. O problema é que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Mas eu posso falar, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ah, pastor, mas aconteceu isso na minha vida. Fica calmo. Confia em Deus. E lá na frente você vai enxergar tudo aquilo que Deus fez. E aí você vai entender o processo. Sabe por quê, queridão e queridona? Deus não mostra o processo. Sabe por quê? Porque se Ele mostrar, Tiago, você desiste. Já pensou se Deus mostrasse o processo para José? Jonathan, ó José, você vai ser governador do Egito. Pô, top, hein? Ó a palavra que José recebeu. Você vai reinar sobre seus irmãos. Mas já pensou se Deus mostrasse para José em sonho o processo? Que ele seria jogado no buraco pelos irmãos, que ele seria vendido como escravo, que ele seria preso. Então, meu querido, Deus ele não mostra o processo, porque senão a gente desiste. Mas hoje Deus está aumentando a sua fé, para você ainda em 2024, começar a ter um posicionamento diferente. Começar a se posicionar da forma que Deus quer que você se posicione. E aí você vai estar preparado para viver um ano que você jamais imaginou que você viveria, só pelo fato de você se posicionar da forma que Deus quer. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você.